Prestem atenção, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Sejam bem-vindos ao programa Em Verdade. O nosso convidado tem 54 anos de idade e durante 27 anos foi usuário de drogas. Hoje ele é pastor, casado, portuário e líder do projeto Maior é Deus. E o tema do programa de hoje é: quem são os que vivem nas ruas? A paz do Senhor Jesus, para você que nos assiste, é muito bom estarmos juntos novamente. Hoje eu estou aqui com o pastor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, homem de Deus, a qual nós vamos conversar um pouco sobre este assunto, que é um assunto muito importante para a nossa reflexão, mas eu não posso deixar de pedir a você conferir a sua inscrição no canal. Confere se você está inscrito ainda, porque às vezes o YouTube ele retira a nossa notificação, né, a inscrição. Confere se você está inscrito. Se está inscrito, confere o sininho das notificações. Se está tudo ok, compartilha o link desse canal com outras pessoas. Vamos viralizar a palavra de Deus, tá certo? E eu pergunto aqui a você, meu irmão querido pastor Luiz, muito obrigado por atender o nosso convite, mas a pergunta que não quer calar é essa: quem são essas pessoas que vivem nas ruas? A paz do Senhor. Desde já quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos, podendo cooperar, né, nesse trabalho abençoado. Louvo a Deus por estar aqui. Quero agradecer as nossas lideranças, pastor Teotônio. Já trago um abraço dos irmãos do projeto Maior é Deus. E pastor, essas pessoas têm uma infinidade de histórias, mas o interessante é que a maioria esmagadora das pessoas que se encontram em situação de rua, nesses 8 anos que eu tenho trabalhado com isso, eu e os irmãos do projeto Maior é Deus, são pessoas que, por algum motivo, se afastaram da presença de Deus. Pastores, diáconos, evangelistas, cantores, pregadores, pessoas que, em algum momento, vieram deslizar, vieram a tropeçar e estão nessa situação. E você conheceu essas pessoas através desse projeto Maior é Deus, muito interessante o nome. Qual é a origem desse nome e o que consiste esse projeto? A origem desse nome é interessante. Eu comprei um carro e eu não quero colocar nenhum colante mundano, não quero colocar nada que não seja para glorificar o teu nome. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu estava em Santos, na rua Carvalho de Mendonça, foi na época da minha conversão, ponto de táxi, e tinha um colante lá, um papel, e tinha uma letra de um louvor chamado Maior é Deus, né, que é: não há ninguém maior que tu, meu Deus, não há ninguém que se compare a ti, não há ninguém na terra e nem no céu também, maior que tu, meu Deus, não há ninguém. Aí eu falei, puxa, maior é Deus, mas só que não existia o projeto. Aí eu coloquei o nome lá, Maior é Deus, no carro, ficou. Quando nasceu o projeto, a gente estava procurando um nome para o projeto. Aí o irmão falou, mas já tem um nome, aí no carro aí. Aí ficou, Maior é Deus. Na verdade, antes de eu perguntar sobre o projeto, é interessante observar que o irmão disse que ficou 27 anos como usuário de drogas.
O irmão nasceu no Evangelho, se afastou, ou era do mundão. Como foi a libertação? Porque muitos tentam e não conseguem. Como o irmão conseguiu se libertar? Quanto tempo? Você já tem 54 anos, então você está há muito tempo sem cair. Glória a Deus por isso. Qual é o segredo disso? Louvado seja Deus. Quando eu começo a falar disso, eu me emociono, né? Se eu começar a chorar aqui, não liga não. Primeiro que eu sou chorão, né? E Deus me deu uma opinião muito forte. E eu fui criado por uma família predominantemente, se dizia católica, né? E o que acontece? A minha família é aquela família que só ia na igreja, no casamento e dia de missa de sétimo dia, né? Eu amo eles, isso não diz do caráter deles, diz que é a falta de conhecimento de Deus. E Deus me deu uma opinião muito forte. Eu comecei a usar droga com 13 anos, comecei com comprimidos, bebida alcoólica, aí fui para maconha, cocaína, tomei muito chá de lírio e eu fui parar no crack. Aí quando eu cheguei no crack, na década de 90, no início da década de 90, meu filho era pequeno, minha filha era recém-nascida, eu entrei no crack. E um dia, eu estava 5 dias usando droga num barraco ali no Caminho São Sebastião, em Santos, e no 6º dia de manhã, eu fui me olhar no espelho, e aquela pessoa que estava lá não era eu. E eu me olhei no espelho e pensei assim, não, esse cara que está aí não sou eu. Eu não sou bonito, eu nunca fui bonito, mas eu sempre fui bem afeiçoado. Mas esse cara que está aí não sou eu. Eu estava com 47 quilos, né? Não cheguei à situação de rua porque eu era funcionário público. Mas aí foi na Copa de 94 isso. Aí veio um pensamento. Eu pensei, a partir de hoje eu não fumo mais crack. E Deus me deu força. Eu nunca fui para uma casa de recuperação. E aí eu fui parando. Parei com o crack. Depois eu parei com a cocaína. Um dia eu cheirei cocaína no final de ano. E eu cheguei em casa e falei para essa minha esposa, para essa minha atual esposa, eu falei para ela assim, a partir de hoje eu não cheiro mais cocaína. Ela falou, tá bom. Aí depois foi a maconha. Eu estava trabalhando ali no TGG e eu queria fumar maconha e não tinha seda. E tinha uma Bíblia lá. E eu peguei aquela folha, a última folha da Bíblia, cortei e enrolei um baseado. E aí, depois disso, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, a partir de hoje eu não fumo mais maconha. Ela falou, tá bom. Aí Deus me chamou, nós passamos por um processo, perdi tudo, eu era tatuador, perdi trabalho, perdi estudo de tatuagem, tinha casa própria, fomos morar de aluguel. E aí Deus me chamou, né? E aí eu fui pela dor, entreguei minha vida para Jesus. Eu costumo falar, pastor, que muitas pessoas vão para a igreja, mas poucas pessoas têm um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus tem convicção da obra que Jesus fez na vida dele. Eu, pela misericórdia de Deus, eu tive um encontro com Jesus. Eu tenho ciência, eu tenho consciência, eu sei quem é o meu Senhor. E eu sei que Jesus me curou. A medicina fala que o adicto é sempre um adicto. E eu creio na palavra. E a palavra me declara que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje eu sou livre, porque eu tenho um Deus. Glória a Deus, que bom. É muito bom ouvir isso, tendo em vista que nós participamos de muitas conversões, a qual nós achamos que a pessoa se converteu, e aí em poucos meses a pessoa tem uma recaída. É difícil, sabemos que não é fácil. Mas me diga uma coisa, como nasceu esse desejo de trabalhar com os moradores de rua? Porque em tese o trabalho maior de Deus é esse, né? Evangelizar os moradores de rua. E isso inclui também usuários de drogas, porque acho que a maioria são usuários de droga, né? Como nasceu essa iniciativa? Como veio esse estalo, essa ideia
de fazer esse projeto, de colocar esse projeto em ação? Na verdade, a gente tem que voltar no começo da minha conversão. No começo da minha conversão, eu ficava na porta da igreja. Eu fui para a porta da igreja porque não tinha ninguém para ficar. Aí eu tive que arrumar uma camisa que eu não tinha, uma camisa social, uma calça social, né? E aí o pastor falou para mim, meu genro trabalha, eu preciso de alguém, era uma igreja pequena, eu preciso de alguém para ficar na porta da igreja. Irmão, dá para o irmão ficar? Eu falei, dá, né? E aí eu comecei a ficar na porta da igreja, aí eu comecei a fazer café. Aí eu chegava mais cedo, fazia o café, aí chegavam os moradores de rua e passavam e pediam um café. Aí eu comecei a levar uns pão. Aí foi alguém reclamar com o pastor, né? O pastor Roberto, que Deus abençoe a vida dele. E falou assim, pastor, tem que parar esse irmão aí, que senão daqui uns dias a igreja está cheia de mendigo. Mas ainda não tinha nascido o projeto. Aí em 2013, eu fui fazer um exame de vista. E eu tinha conversado uns dias antes com um rapaz ali na Leomil, na frente do Mercado Dia, que ele conversava contigo pregando. Ele falava contigo pregando. Era incrível. Ele conversava contigo pregando. Aí eu saí cedo. Eu estava no serviço 9h30. Aí eu saí cedo do oftalmo. Aí eu pensei assim, puxa vida, eu vou comprar uns pão, uma mortadela e vou levar para os pessoal que fica ali no Mercado Dia. Aí eu fui no Pão de Açúcar ali, né, na Puglisi, comprei os pães, comprei 10 médias e 150 gramas de mortadela. Aí levei, só que esse rapaz não estava lá, o pessoal falou, ele está lá no fundo, lá perto da praia, lá no último quiosque lá. Aí eu cheguei lá, tinha uns pessoal, aí eu cumprimentei eles, eu falei, tem uns pão aqui, aí tinha uma senhora, a dona Vani, que me ajudou a cortar os pão, fazer os lanches, ele chamava até ela de mãe. E aí, eles comeram o pão, aí um falou assim, pastor, vem aqui de vez em quando, não precisa trazer comida, vem aqui conversar com a gente, fazer uma oração, dar um abraço, a gente precisa tanto disso, né? E não vem, as pessoas não vêm, né? E então era de manhã. Aí o projeto começou assim, com 10 médias e 150 gramas de mortadela. Aí depois foi para 20, para 40, para 100. E no começo a gente só fazia café da manhã. E era uma bênção, por quê? Porque o café da manhã, quando você leva janta, marmita, eles pegam e vão para usar droga de novo. Eles pegam a comida e vão. E aí, o café da manhã não. Eles acabaram de acordar, a maioria está lúcido. Aí, então eles sentam, conversam, e aí que você escuta a história, que você sabe quem são, o nome deles, de onde eles vieram, por que eles estão ali. E aí começou. Que bênção. Olha, teve um tempo atrás, alguns anos atrás, que alguns irmãos e eu nos reunimos para levar sopão de madrugada para os moradores de rua. Isso é época do frio. E eu lembro uma certa feita, a gente começou numa parte da cidade, e quando nós chegamos do outro lado da cidade, as horas já tinham se avançado, era aproximadamente umas 2h30 da manhã, e parece que já tinham outros irmãos passado antes da gente e entregado já uma sopa. E nós chegamos para entregar mais sopa, e os moradores reclamaram, sopa de novo? De novo sopa? Eu falei, meu Deus, acho que nós estamos exagerando na dose, né? Qual seria a melhor forma de chegar até eles? A sopa, ela é a sopa, o pão, seja o que for. O senhor mencionou aí a respeito de que alguns deles disseram, né? Não precisa trazer nada para comer, venha trazer uma palavra. Será que só levar a sopa é suficiente? Será que nós estamos acertando? Porque muitas igrejas fazem isso, né? Levar sopão. Pelo menos de madrugada eu percebo muito isso. Quando eu trabalhava de Uber de madrugada, eu via muito isso. Mas isso tem resultado? Olha, nós do Projeto Maior é Deus, a gente não distribui sopa, já faz algum tempo. A gente faz um marmitex, né? Mas hoje Deus nos deu uma estrutura. Então hoje, tudo é testemunho. Há uns anos atrás eu estava saindo de casa e passou um menino montado numa bicicleta escutando um funk, numa caixinha de som de um tal de MC Brinquedo. E eu fiquei pensando, escutando aquela música, um monte de palavrão,
uma criança, devia ter uns 7 anos aquele menino. E eu fiquei pensando, meu Deus, no meu tempo era tirei um pau no gato. Ainda era errado. E agora essas crianças, com essas músicas de prostituição. E aí vem um pensamento, sabe? Eu não sei se foi um pensamento ou se foi Deus que falou comigo. E se fizesse um cinema com as crianças? Então aí Deus mandou telão, data show, máquina de algodão doce, pipoqueira. Hoje nós temos uma igreja. Nós podemos montar um culto em qualquer lugar, em qualquer hora. Então a gente trabalha também com criança. O projeto Maior é Deus não se resume só a moradores de rua. A gente tem um trabalho com crianças, cinema. A gente tem um trabalho nas casas de recuperação. A gente vai, faz um culto, um dia com Deus, um cinema, leva uma palavra, né? E a situação de rua, se eu tivesse condições, a gente tem que levar, além do alimento, a gente tem que levar uma roupa e levar o amor e, se possível, tirar quem quer dali. Está entendendo? Quando a gente vai e entrega um alimento, é uma bênção, uma bênção. Mas ali você entrega o alimento e você só entrega o alimento. Poucos param para conversar. E tem, quando o usuário está drogado, quando ele está drogado, ele pega a comida e vai embora. Tá entendendo? Ele não vai parar para te ouvir. Ele não tem, ele tá, a mente do drogado está na droga, né? A mente do drogado está na droga. Tem uns que falam, não quero. Tá entendendo? Não come, depois na madrugada vai ficar com fome. Mas naquela hora ele não vai comer. Então, a igreja é um trabalho de formiguinha. Você leva uma sopa, você leva um café com leite, você leva um pão, é válido. Mas se você puder parar, sentar e conversar e abraçar, é muito melhor. Que maravilha. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua visão, o que leva uma pessoa a morar na rua? Porque no tempo que nós trabalhamos com esse tipo de evangelismo, nós conhecemos alguns que parece que a família tinha até condições financeiras, mas mesmo assim a pessoa estava morando na rua. O que leva uma pessoa a chegar num estado desse? É só espiritual? É só demônio na vida dele? O que pode ser isso? Ah, pastor, tem vários casos. Tem um caso que chamou muito minha atenção. Eu conheci um senhor aqui na Praça 14 Bis. Eu conversando com aquele senhor, eu falei para ele, puxa vida, o senhor fala muito bem. O senhor fala muito bem. Ele falava muito bem, ele falava um português correto, dava gosto de conversar com aquele homem. E ele falou assim, o senhor quer ouvir minha história? Eu falei, conta. Sentei e nós começamos a conversar. Ele me contou a história dele. Ele perdeu os pais quando era pequeno. Os pais dele morreram num acidente de trânsito. E a tia dele e o tio dele, que eram professores universitários, pegaram ele para criar. E deram uma criação excelente para esse menino. E ele cresceu, se formou e constituiu família. E a esposa dele teve uma menina. E quando um dia ele saiu para trabalhar, e a esposa dele tinha tido um namoradinho de infância. Esse moço invadiu a casa dele, matou a esposa dele e se matou. E aí o que acontece? Aí ele terminou de criar a filha e depois ele se jogou na bebida. A última vez que eu vi ele estava ali na ciclovia ali, da Áurea Gonzalez Conde ali, falando sozinho. Então, são diversos casos. A maioria não está na rua porque quer. É porque não tem força para reagir. Eu já conversei com pessoas, eu conversei com um rapaz aqui na rua, aqui na 14 Bis também, que ele tinha 3 casas de aluguel e a casa que ele morava, e ele estava aqui na rua. Pessoas formadas, em TI, sabe, advogados, enfermeiros. A gente encontra todo tipo de pessoa na rua. Então, cada caso é um caso. Uns são porque o inimigo joga lá, tem uns que vão porque quer, tem gente que gosta da rua. E tem outros que são situações diversas que levam eles para estar lá. Na sua visão, a igreja
ela tem feito um trabalho ideal, correto, a respeito dessas pessoas de rua? Ou você acha que a igreja poderia melhorar nesse aspecto? Poderia melhorar, nós poderíamos melhorar. O que a igreja poderia fazer, por exemplo? Num todo, num contexto geral. A igreja, poucas igrejas têm uma casa de recuperação. Porque você levar um prato de comida, minha esposa chorava. Minha esposa falava assim, a gente leva um prato de comida e dá para eles e eles continuam lá. Então, isso é muito difícil. Mulheres, senhoras, senhores, jovens sem experiência nenhuma de vida na rua, eles são engolidos pelo sistema. Porque a rua tem suas regras. A rua também tem regras. As pessoas falam, não tem regra. Tem regra. São regras invisíveis como existe dentro da cadeia, como existe dentro da comunidade. A rua tem suas regras. E tem uns que não estão preparados, eles são engolidos. Eles acabam sendo aliciados também, sendo envolvidos, né? Então, a igreja, ela devia olhar com mais atenção. Eu louvo a Deus, o pastor Teotônio começou um trabalho agora aqui, né, que é a Basda. Eu creio que isso daí vai tomar uma forma, e eu creio, o Projeto Maior é Deus está ombreado com esse trabalho, e eu creio que a Assembleia de Deus da Baixada Santista, ela vai ter sim um lugar para ajudar, para dar um estudo, dar um curso, porque muitos estão ali porque também não tem oportunidade. Né? Tem uma moça que eu vejo ela direto, ela não tem oportunidade, ela morava numa casa onde ela era violentada, direto, ela foi para a rua. Né? Esse dia nós fizemos um culto lá no Quadrado, ela estava lá. Então, quando a igreja despertar, porque, pastor, nós evangélicos, nós temos que aprender uma coisa. Paulo falou em Atos 20:35, palavras do Senhor Jesus, que melhor coisa é dar do que receber. E o povo de Deus não despertou para isso. Nós estamos apegados nas coisas. E quando você estende a mão para alguém, o crente tem que entender que quando ele estende a mão para alguém, o primeiro ajudado é ele. Meu Deus, ó, essa camisa quer ir para o senhor. E essa camisa aí? O que é essa camisa aí? Ô, glória, olha que surpresa agradável. Tá querendo pular do meu colo a camisa do Projeto Maior é Deus, deixa eu mostrar para a câmera aqui. Ela tá que cai aqui, viu? Mais Deus, menos eu. Muito obrigado, viu, meu irmão? Eu falei aqui com o nosso contra-regra aqui, o diretor do programa, o nosso irmão Marcos, que a gente vai preparar aqui canecas para o programa, que por enquanto essas tacinhas aqui tá meio sensível, mas vamos preparar umas taças, ou taças não, canecas, para ter um cafezinho para a gente poder também distribuir para os convidados. Mas muito obrigado, viu? Deus abençoe. Então, como o senhor estava falando, a igreja precisa aprender a ter uma visão diferenciada para esse tipo de trabalho, em respeito a ajudar, sabe? Eu fui num culto uns anos atrás e os irmãos estavam começando um trabalho social desse. E eu fiquei impressionado porque o irmão falou assim, nós estamos querendo comprar uns cobertores para dar para o pessoal em situação de rua. E o que acontece? Ele falou assim, a gente viu os preços dos cobertores, são umas mantas, custam, vamos colocar, R$8 cada. Se comprar acima de 100, sai por R$6,50 cada. Aí levantou um irmão, um pastor, falou, eu quero ajudar. Aí falou, o senhor quer ajudar, pastor? O senhor quer dar quanto? Ele falou, dou 100. Aí ele falou assim, R$100? Não, ele falou, dou 100 cobertor. Aí levantou uma irmã, eu também quero ajudar, eu dou 100. Mas 100 o quê, irmã? R$100? Ela, não, eu dou mais 100 cobertor. Aí levantou outra mão, eu dou mais 100. Em menos de 1 minuto se levantaram 300 cobertores. Então, quando a igreja aprender a estender a mão para o próximo, quando o crente aprender a estender a mão para o próximo, porque quem recebe primeiro somos nós. Deus não fica devendo nada para ninguém. O que Deus falou? O que Jesus falou? Quando tu me ajudaste? Quando eu estive preso, quando eu estive faminto.
Então, nós temos que alcançar o favor do Senhor. Não é por interesse, sabe? Eu falo para as pessoas, o pastor Luiz não ajuda ninguém. Eu sou aquela pessoa que as pessoas, quando têm uma cama para doar, tem uma cesta para doar, eles lembram de mim. Aí eu vou lá e entrego, sabe? Porque Deus coloca no meu caminho pessoas que precisam. Só que a igreja, ela precisa disso. Ela precisa entender que quando ela abençoa, a igreja, está falando pessoas, e também as igrejas, os dirigentes, quando eles começarem a entender isso, quando eles começarem a estender a mão ao menos favorecido, não só morador de rua, pastor, tem gente que passa necessidade na comunidade, a pessoa tem um teto, mas não tem o que comer, a pessoa não tem o que comer e não tem o que vestir, tanto que lá no projeto a gente separa a roupa, que é para morador de rua, roupa para dar na comunidade, roupa para dar para os pessoal da igreja, são separadas tudo direitinho, porque um momento da nossa caminhada eu entendi que eu não podia dar uma roupa de marca para o morador de rua, uma jaqueta, ele ia pegar, ia vender, ia usar droga. Então eu tenho que dar uma roupa mais simples para ele, porque se eu der uma roupa boa, ele vai ficar com frio, ele vai vender a roupa e vai comprar droga. A respeito do poder público, muitas pessoas cobram do poder público uma atitude contra as pessoas que estão em situação de rua. Na sua visão, existe algo que o poder público poderia fazer ou não? Você acha que se a igreja se posicionasse seria o suficiente? Eu acho que são um conjunto, né? Porque, na verdade, aquela pessoa que está em situação de rua, outrora ela pode ter sido um grande pagador de impostos, ela pode ter sido um empresário, um grande contribuidor para a sociedade. Só que, no momento mais difícil da vida dela, o que as pessoas fazem? Viram as costas para eles. Ninguém quer abraçar um morador de rua. Uma pessoa cheia de sangue no rosto, que nem a gente pegou, sabe? Pessoas feridas, né? Pessoas cheias de piolho. As pessoas querem se afastar dessas pessoas. E muitos deles só precisam de alguém para tirar eles, levantar eles dali. Teve um que falou assim: pastor, eu estou que nem um carro com a bateria arriada. Eu só preciso de um empurrão. Eu preciso de uma ajuda, me ajuda. Então, o poder público, ele tem sim condições, né? Mas a igreja, ela é um canal que, o poder público, é o que eu falo, a libertação só vem através de Jesus. Eu já frequentei muita casa de recuperação, conheço diversos trabalhos, sabe? Conheço os 12 passos, eu conheço, já li, já estudei, já pesquisei, já frequentei, já fui, já ajudei, está entendendo? Mas se Deus não tiver misericórdia, se Jesus não pôr a mão, não existe libertação. Então, o poder público pode sim melhorar as condições, ter um albergue na cidade, apesar que muitos dos que estão ali, eles não querem ir para o albergue, eles não querem ir dormir no lugar. Por quê? Porque eles já estão acostumados a não obedecer regras, entendeu? Então, o poder público fazendo a sua parte, a igreja fazendo a sua parte, eu e o Senhor fazendo a nossa parte, uma vida que é tirada de lá já é uma alegria tremenda. Glória a Deus. E os crentes, os filhos dos crentes? Por exemplo, nós temos um projeto chamado Renascidos no Cárcere, que está parado agora por conta da pandemia, que é de evangelizar nos presídios. Grande parte dos irmãos que estão lá, eu chamo irmãos porque eles se convertem lá dentro, voltam para Jesus lá dentro e ficam firmes com o Senhor. Então eu posso chamar nossos irmãos. Muitos de nossos irmãos que estão lá, muitos mesmo são filhos de crentes. O que leva um filho de crente, na sua visão, o que leva um filho de crente, se criou na Assembleia de Deus, chega na sua juventude, decide usar droga e fica numa situação lastimável que às vezes não tem espaço para ele dentro da casa dele, onde ele se criou. O que leva a isso? Qual a origem de tudo isso na sua visão? Isso daí é uma coisa que eu, sabe, o que eu tenho conversado com pessoas, uma vez nós estávamos numa vigília e uma irmã falou assim,
Nessa vigília só tinha ex-drogado. Foi incrível. Parece que foi tudo combinado, sabe? E no final uma irmã falou assim, poxa vida, eu não vivi essas experiências que vocês viveram. Aí eu falei assim para ela, agradeça a Deus, que você foi criada num berço evangélico, que você tem uma família estruturada, sabe? Mas olha, pastor, muitas são as situações. Eu fui parar nas drogas, porque era um rebelde sem causa. Eu tinha tudo. Eu sempre tive as melhores roupas, os melhores brinquedos, né? Mas eu queria chamar atenção, sabe? E muitas vezes, uma coisa que eu tenho olhado muito hoje é para a minha família. Eu tenho tentado, sabe, ser melhor do que eu sempre fui. Hoje, que nem eu estava comentando com o senhor, hoje nós fizemos um almoço na minha casa, estava minha filha, minha esposa, meu enteado, minha enteada, o marido da minha filha, o marido da minha enteada, e um monte de neto. Então, muitos cristãos, muitos crentes, muitos evangélicos pecam por causa disso, porque esquece da família. A gente tem que se dedicar na igreja, mas nós temos que tomar muito cuidado com o nosso lar. Então, porque no caso, é o nosso primeiro ministério. O irmão visualiza que os pais pecam, erram muito com a criação dos filhos, isso muitas vezes. Além disso, o jovem também, o mundo enche os olhos. O mundo enche os olhos do jovem. E muitos jovens, eles se sentem, puxa vida, eu não conheço uma balada, eu não conheço um parque, eu não conheço isso, e o mundo chama muita atenção. Só que para quem, eu costumo falar que quem quem não é, não é. Então, quando uma pessoa ela é do mundo, que ela sabe como lidar com o mundo, ela vai chegar, vai entrar e vai sair. Agora, pega um jovem, completamente leigo, ele chega num lugar onde tem droga, se ele mergulhar ali, ele não vai saber como sair. Porque ele não tem o conhecimento daquilo ali. Muitas vezes nós pais ficamos nos culpando, pensando, meu Deus, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Porque nenhum pai suporta, né? Criou seu filho dentro da igreja, com bons princípios, bons costumes, na doutrina da palavra de Deus, e de repente você vê os filhos tomando caminhos tortuosos, é desesperador. Qual seria o conselho que o senhor daria aos pais? Pode até olhar para a câmera lá e dar um conselho aos pais. Muitos pais estão nessa situação, se perguntando, onde foi que eu errei? Olha, primeira coisa, não se culpe, né? Eu costumo falar, eu fiz a minha parte. Eu tinha 2 filhos, eu perdi um filho ano passado, meu filho infartou, aos 33 anos, eu tenho uma filha. Meus filhos foram criados num ambiente, a gente usando droga, tá entendendo? A gente usando droga, a mãe deles usava droga, eu usava droga, a mãe deles praticamente morreu na droga. Então, eles, graças a Deus, o meu filho bebia, depois ele resolveu parar, né? E um dia ele chegou para mim e falou, pai, a partir de hoje eu não bebo mais. Falei, amém, meu filho. Minha filha não bebe, não fuma. Então, isso daí é muito de pessoa para pessoa. Não se culpe, viu? Ore a Deus. Nunca deixe de dizer para o seu filho que você ama ele. Tá entendendo? Só que eu pastor Luiz, eu sou chato, sabe? E eu falo, não vai por esse caminho. E se tu for, eu vou te deixar lá. Porque eu avisei para tu não ir. Sabe, a gente estava falando sobre filho, neto, na cadeia. Eu falei, eu não sei se eu vou ver. Eu não sei. Porque eu estou tentando orientar. Sabe, estou tentando falar, não faz isso, não vai por aqui, não vai por ali. Então, primeira coisa, não se culpe. Não deixe de falar que ama. E interceda. Interceda em oração. Interceda em oração, porque as tuas orações, elas não param de chegar no trono de Deus. Continue perseverando, continue dando bom testemunho, sabe? Tem hora que nós devemos falar, mas tem hora que nós devemos nos calar, né?
tem hora que nós devemos pôr a mão, e tem hora que nós temos que tirar a mão. São muitas situações, pastor. São muitas situações. Mas uma coisa é certa, eu escolhi esse caminho. Do mesmo jeito que eu escolhi sair desse caminho, eu escolhi esse caminho. Apesar que eu não tinha ninguém para chegar e falar, não faz isso, Luiz Carlos. Os pessoal, eu era filho único, eu era o neto mais velho, então eu era muito paparicado, sabe? Uma vida simples, mas eu tinha muito amor. Só que eu fui por um caminho errado. Mas não foi um familiar meu, foi eu que escolhi. Sabe? Minha avó chorava, minha mãe chorava, fiz muita gente sofrer. Então, eu cheguei num momento que nem minha mãe me aguentava mais. E ela pegou e o que ela fez? Ela saiu de perto de mim. E aí ficou eu e meus 2 filhos. Eu já tinha separado da minha primeira mulher. E aí foi quando Deus começou a falar comigo. Eu tive um sonho, um pressentimento. Aí eu entendo que foi Deus que me avisou que ia acontecer uma situação comigo. E realmente aconteceu. Né? Eu fui esfaqueado. E ali Deus começou a me chamar. E eu tenho certeza que tinha alguém orando por mim. Então nós temos que orar e confiar que Deus vai fazer o melhor. Glória a Deus. Se alguém quiser abraçar essa causa junto com você, como é que a pessoa faz para fazer parte desse projeto, apoiar o projeto de alguma forma? Conta pra gente. O projeto tá aberto aí, nós estamos abertos para toda ajuda é bem-vinda. Se alguém quiser conhecer, a gente está sempre saindo, está divulgando lá na nossa página no Facebook lá. Nós temos um grupo também de WhatsApp, né? E não todos são da nossa igreja, uns são da outra igreja, tá entendendo? Tem os irmãos de outras denominações que nos ajudam. E nós temos uma pessoa que nos ajuda desde o começo, que acreditou nesse projeto. E ela é uma pessoa abençoada, né? Quero deixar um abraço para ela, não vou falar o nome que ela é, mas ela sabe que é ela, né? Depois eu vou mandar esse vídeo para ela. E Deus usou a vida dela para estar nos ajudando. E nós temos uma estrutura toda, nós temos telão, data show, máquina de pipoca, pipoqueira, máquina de algodão doce, temos cadeiras, temos púlpito, nós temos uma igreja fora das 4 paredes. O projeto Maior é Deus, ele não se resume a moradores de rua. A gente, antes da pandemia, a gente fez um trabalho no último dia das crianças, 2019, que a gente pôde comemorar, nós distribuímos mais de 450 brinquedos, né, no último dia das crianças, e estava aumentando, sabe? Mas não parou, então a gente continua trabalhando, a gente fazia as camisas para vender, vamos fazer de novo, vamos vender, e o próximo trabalho que nós vamos fazer vai ser com criança, porque a semana retrasada nós estávamos lá na Cracolândia, lá no Quadrado, na Cachoeira, e nós colocamos um filme lá e terminou, colocamos uns louvor lá e terminou, e nós colocamos uns vídeos lá, né, de uns desenhos lá infantil, bíblico. Daqui a pouco tinha um monte de criança sentado nas cadeiras. E aí eu entendi que ele era Deus falando, volta a fazer um trabalho com as crianças. Até porque com as crianças é um preventivo, né? Às vezes nos preocupamos em retirar pessoas das ruas, pedir para que Deus liberte do mundo das drogas, mas a ação preventiva, ela na verdade ela é tão eficaz quanto, né? Porque evita que a pessoa parta para esse caminho, né? Pastor Luiz, foi uma bênção receber o senhor hoje aqui. Deus abençoe o senhor poderosamente. Acredito que teremos novas oportunidades. Quando for fazer algum evento em especial depois da pandemia, a gente volta aqui para divulgar o evento de novo. E deixe suas considerações finais para o povo. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, né? É uma oportunidade. O projeto Maior é Deus também está aí aberto. Quero falar uma coisa em especial. Irmãos, vocês homens, doa mais roupa, irmão. Mulher doa muita roupa. Homem usa até não prestar mais. Homem usa até virar um trapo. Então, doe mais roupas. Nós temos muita dificuldade. Está frio. Se os irmãos tiverem algum cobertor, algum agasalho que queira doar,
olha aí no seu guarda-roupa. Apesar que o ano passado muita gente não saiu para comprar roupa, então está usando. Esse ano caiu muito da ação de agasalho, viu? Que o pessoal ano passado parou não comprou roupa, não saiu para comprar roupa, então quer dizer, não tem roupa para doar, né? Então isso afeta lá eles, porque quando está frio já atrapalha, e quando chove, pastor, aí junto o frio e a chuva é a pior época para ficar na rua. Então, quando você estiver deitado na sua casa aí, pense, né, naqueles que estão numa situação menos favorável, ajude, né? Se você puder fazer uma sacolinha, colocar no seu carro aí, né, com uma blusa, com cobertor, com agasalho, coloque. Quando vê alguém na rua, pare, ó, você quer essa roupa? Você vai ver como o seu dia vai ficar bem melhor. Faça a sua parte, né? Se você não é de uma denominação, de uma igreja, faça a sua parte, ajude. Isso é um trabalho de formiguinha, viu? O Projeto Maior é Deus faz uma parte, a Basda faz outra, a prefeitura faz outra, a outra igreja faz outra, outros irmãos de outra religião fazem outra, e assim nós vamos ajudando aqueles que estão menos favorecidos, né? Quero agradecer, pastor, o convite, né, por estar participando desse programa em verdade, né? E que nem eu falei aqui, né? Jesus falou que conhecereis a verdade vos libertará. Se você que está vendo esse programa aí, está com uma dificuldade com droga, entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele e tu vai ver, ele vai te libertar, porque ele me libertou e libertou vários, né? Nós temos vivido aí testemunhos, visto pessoas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, famílias sendo construídas. Por quê? Porque deu um passo para Jesus. Se você não tem força, simplesmente grite. Se você não puder nem levantar a mão, grite, gema, e Deus vai te ouvir, eu tenho certeza, viu? Procure socorro em Jesus, converse, procure um amigo, viu? Que às vezes o drogado se isola, não se isole, converse com alguém, peça ajuda. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, porque uma coisa que eu sempre falo, pastor, Deus sempre dá uma oportunidade. Então eu creio que naquele grande dia Deus não vai deixar ninguém falar, eu não tive oportunidade. Então que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer ao pastor Tiago, ao nosso diretor aí do programa aí, que Deus abençoe, a nossa irmã, né, Neane, que Deus abençoe a vida de vocês, e muito obrigado, que Deus abençoe aí, maior é Deus. Glória a Jesus. Aqui na descrição do canal, na descrição do vídeo, melhor dizendo, está o link do Facebook, da fanpage do Maior é Deus. Clica lá no link, procura saber melhor sobre o projeto, ajude, faça algo. Tenho certeza que a sua contribuição é uma sementinha, pode ser uma sementinha pequena para você, mas lembre-se, toda árvore grande um dia foi uma pequena semente. Então, clica lá e ajude. Aí também na descrição do canal, tem o link do canal da cantora Neane, que é essa moça bonita que faz a abertura do programa, e tem também o link do canal do YouTube DoutrinaCast, que é um canal de podcast. Tá? Você gosta de trabalhar ouvindo a palavra de Deus, você vai poder ouvir vários áudios lá. É um canal especial para áudio informativo, cursos, palavra de Deus, reflexões, vai ser muito bom. Clica lá, se inscreva e aproveite bem o conteúdo. Mas não deixe de ajudar o projeto Maior é Deus, viu? Deus preparou esse momento para você estar vendo esse programa hoje, que é para você despertar e fazer algo, tá bom? E até a próxima, em nome de Jesus. Lembrando que esse canal é o canal TV Cristo Vencedor, o canal da Assembleia de Deus da Baixada Santista, que é presidida pelo nosso querido servo do Senhor, nosso pastor presidente, pastor José Benedito Teotônio. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.